Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 lições que eu tirei do livro A Psicologia Financeira, escrito pelo Morgan Housel. Esse livro eu já falei em outras oportunidades, foi um dos melhores livros, se não tivesse sido o melhor livro que eu já li sobre esse assunto até hoje. E por envolver dinheiro, finanças pessoais e investimentos, é um livro que é aplicável para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui. Então, desde o cara que é especialista no mercado financeiro, que lê esse livro e fica impressionado, até uma pessoa que é completamente leiga, que não sabe muito bem como funciona o mundo dos investimentos, como cuidar do seu dinheiro da melhor forma possível, fica ainda mais impressionada com o conteúdo que o Morgan Housel traz nesse livro aqui. Conteúdos super práticos, conteúdos atemporais que dá para você aplicar tanto hoje quanto daqui a 10 anos, por exemplo, são princípios, né? E por envolver princípios, são atemporais, dá para você aplicar em qualquer geração, em qualquer momento do mercado. Isso que é o mais interessante. Fica até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, assim como foi para mim. Meus principais aprendizados do livro A Psicologia Financeira. A primeira coisa de tudo que ele fala, razoável é melhor do que racional. O que ele quer dizer com isso aqui? Você precisa fazer o arroz com feijão bem feito. O que é o arroz com feijão bem feito, né? Que se liga muito com aquele livro, A Única Coisa, que eu já falei aqui no canal. Qual que é a única coisa que você pode fazer com as suas finanças que vai fazer todo o resto se tornar fácil ou desnecessário? No meu caso, vai ser poupar todo mês. Guardar dinheiro é o básico das finanças. Se eu guardar o dinheiro, que é a coisa mais importante no meu caso, eu tenho certeza que todo o restante vai se tornar muito fácil ou inevitável. O que significa isso na prática? Eu só preciso guardar o dinheiro. Eu recebi o dinheiro, eu guardo o dinheiro, uma vez que eu guardei e enviei para a corretora, o resto está muito mais fácil. O seu papel aqui é identificar aquilo que você não pode errar, o fundamento que você não pode errar. No meu caso, é guardar o dinheiro. Eu sei que isso é fundamental. Isso é um dos fundamentos. Se eu guardar o dinheiro, o restante se tornou muito mais fácil. Eu não posso errar no fundamento. No seu caso, o seu fundamento também, aquilo que você não pode errar para você manter a consistência e a obediência, pode ser guardar dinheiro também. Se não for, identifica aquilo que é mais importante para você. A única coisa que você não pode errar, no meu caso, é guardar dinheiro. E eu sei que se eu fizer isso com consistência, obediência, no longo prazo, não tem como dar errado. Porque eu estou fazendo certo. Na hora de investir, eu estou investindo naquilo que eu sei que é certo para mim, de acordo com o meu perfil, você tem que fazer esse exercício também. Não errar no fundamento, ter consistência e obediência de fazer isso sempre no longo prazo, criar o hábito de identificar a única coisa para você e fazer aquilo com consistência. Segunda coisa que é muito importante, nada é de graça. Ele até fala aqui no livro, tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Você vai ter que pagar o preço, e o preço não necessariamente está escrito lá. Às vezes é o tempo que você vai dedicar para aprender sobre finanças. Aprender mesmo, é sentar a bunda na cadeira e separar ali 3 dias para você aprender sobre aquele assunto básico, pelo menos. Para você não ser enganado, para não ser passado para trás. Não existe nada de graça. O seu gerente do banco, por exemplo, vai estar falando na taxa zero, alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que tem alguém ganhando ali no final das contas. Não existe nada de graça. E você dedicar o seu tempo para aprender sobre isso é muito importante. Ver os vídeos no YouTube, ver livro para você ler sobre o assunto e aprender na prática ali o fundamento. Por isso que esse livro é tão importante, né? Você ler ele de fato e aplicar. Assistir vídeo no YouTube, assistir algum curso, ler livro. Tem vários livros que eu posso recomendar aqui para você, além do A Psicologia Financeira. Do Sebas, do Gustavo Sebas, tem 3. Dinheiro, o segredo de quem tem, como organizar sua vida financeira, investimentos inteligentes. Tem outros também que dá para você aplicar, o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro básico, só que muita gente não aplica o que está no livro. Lê o livro simplesmente por ler, ou nem lê o livro por completo, mas não aplica o conceito. O mais interessante é você entender o fundamento. O básico bem feito vai te levar aonde você quer chegar. Você só precisa entender o princípio, o fundamento. E isso é um dos princípios que o Morgan Housel passa, que nada é de graça. Você precisa dedicar seu tempo. O preço nem sempre vai estar ali na etiqueta. Às vezes o preço que você tem que pagar é o seu tempo. De aprender aquilo ali consistentemente, levar a sério o seu aprendizado. Separar um tempo na sua agenda, o tempo que você fica à toa, às vezes, lá no Instagram ou em rede social, para aprender sobre o assunto. Para você não ser leigo, para você não ser passado para trás. Eu trabalho no mercado financeiro, eu sei como funciona isso. Às vezes está lá taxa zero, mas na verdade não tem taxa zero no final das contas. Tem alguém ganhando ali por trás. Alguma coisa tem alguém ganhando ali. Você pode saber disso na prática. Eu já fiz vários processos seletivos de grandes bancos. JP Morgan, Goldman Sachs. Hoje em dia eu trabalho no mercado financeiro. Inclusive, nas perguntas dos entrevistadores para você entrar no processo, envolve esse tipo de pergunta. Você entender o macro, não só o micro ali. Você ser aquele leigo. Você entender o que está acontecendo no sistema como um todo.
Por que que um banco decide emprestar para outro? Por que que o banco te empresta essa taxa? Você entender os fundamentos. Inclusive, na época que eu estava me preparando para os processos seletivos mais difíceis, mais exigentes do mercado financeiro, dos maiores bancos que a gente tem, eu dediquei tempo, eu levei a sério esse princípio que nada é de graça. Eu tinha que dedicar meu tempo para isso. Se você quiser ter acesso ao guia completo, eu até fiz um guia também do compilado de tudo que eu usei para estudar, as principais perguntas, perguntas mais difíceis, balanço patrimonial, como você analisa, DRE, como você analisa, tudo para processo seletivo de banco, dos maiores bancos, do mercado financeiro, wealth management, investment banking, tudo. Se você tiver interesse nesse assunto, tá aqui no primeiro link da descrição, é só você acessar lá o guia completo do mercado financeiro para você se preparar. Tudo que eu usei para preparar para os melhores processos seletivos e ser aprovado em cada um deles. Se você quiser ter acesso ao material completo compilado, está aqui na descrição. Mas isso é mais para quem tem interesse no mercado financeiro, trabalhar direto com isso. Em bancos de investimento, nas maiores instituições do mercado financeiro, é só você acessar aqui e entender por completo esse guia que eu fiz, um compilado muito interessante, material super completo, vale muito a pena. Foi por onde eu estudei. Aqui no primeiro link da descrição é só você clicar lá. E é uma das formas de você pagar o preço, você dedicar tempo para aprender sobre o assunto que você não sabe. Isso é pagar o preço. Se você quiser ter acesso a esse material completo, tá aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar lá e acessar. Terceira lição se envolve com juros compostos, não daquela forma que você já viu em vários canais de finanças aqui no YouTube, mas de uma forma que o nosso cérebro não entende de primeira, não é intuitivo para o nosso cérebro, isso que eu vou passar aqui para você. O Morgan Housel até fala aqui que é uma das coisas mais interessantes desse livro aqui. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, ou seja, um dos maiores investidores, se não for o maior investidor da história até hoje, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Isso não é intuitivo para gente. Mais de 90% do patrimônio do cara foi construído depois que ele tinha 65 anos de idade. A gente não faz essa conta. Geralmente a gente faz conta de juros compostos para 10 anos, para 20 anos. Ah, eu quero viver de renda daqui a 15 anos. Você vai lá e faz a conta com 15 anos. Você não faz conta com prazos maiores de tempo. Isso não é intuitivo para o nosso cérebro. Geralmente a gente não faz conta de juros compostos para 40, 50, 60, 70 anos. A gente não faz isso. E o Warren Buffett ele começou a investir quando ele era praticamente uma criança. E é óbvio, você já sabe disso, que o tempo foi um grande aliado dele na construção do patrimônio. Você já sabe disso, que quanto mais tempo você tem, mais dinheiro você vai multiplicar. Isso já é óbvio, só que o problema é você colocar isso em prática, você obedecer aquela regra número 1, de não errar no fundamento. Guardar todos os meses um dinheiro que você tem para investimento. E você fazer essa conta, pega a sua 12C aí, a sua calculadora, ou seu Excel, para você fazer a conta de juros compostos, para você ver o quanto que é impressionante a multiplicação do patrimônio no longo prazo. Você coloca ali uma taxa de 10% ao ano, você vai ver o tanto que vai mudar. Você muda a taxa para 10,5% de rendimento, você vai ver a mudança absurda que vai ter em 60 anos de rendimento. É absurdo. O seu tempo é muito importante. Você tem que aplicar isso na prática. Leva a sério esse conceito e aplica. Warren Buffett é um exemplo claro disso. Ó, ele até fala: nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. A gente não está acostumado com isso. Quando você colocar a conta aí no seu Excel, por exemplo, ou em qualquer calculadora que você tiver, você vai ficar impressionado com o potencial que você tem de multiplicação do seu patrimônio. Basta você obedecer, não errar no fundamento e ter consistência. Você vai ver o tanto que vai mudar. O Warren Buffett é só mais um exemplo para você levar como inspiração para começar a obedecer e aplicar o quanto antes aí na sua vida financeira. A quarta lição, que é super interessante desse livro, é o paradoxo do dono do carro. Basicamente, o que o Morgan Housel quer dizer com isso aqui é que quando você vê um carro bonito na rua, por exemplo, você fala: nossa, que carro bonito. Na verdade, você não está nem aí para o dono daquele carro. Você não está nem aí, não quer nem saber quem que é. O que você faz no seu cérebro? Você se enxerga naquele carro. Nossa, que carro bonito. Na verdade, você está se vendo dentro daquele carro. Você está se vendo dirigindo aquele carro. A mesma coisa com qualquer outro item material. Um sapato bonito que você vê. Nossa, que sapato bonito daquele rapaz, por exemplo. Olha que sapato bonito daquela mulher. Você, na verdade, está se vendo usando aquele sapato. É muito interessante isso por causa do consumo, né? Daquela ideia de você comprar coisas que você não pode para impressionar pessoas que você não gosta, que na verdade não estão nem aí para você. Essa parte do consumo é muito interessante porque você está o tempo inteiro se colocando no lugar da pessoa que tem aquilo que você não tem. É muito interessante, só que você tomar cuidado com isso. Não tem nada de errado você se ver dirigindo um carro que você gosta muito, um carro muito bonito. Não tem nada de errado nisso. Isso é um comportamento natural. O problema é você entender isso. Que na verdade você não está nem aí para a pessoa
Ou seja, a pessoa também não está nem aí para você. O que você está se vendo é se sentindo melhor usando aquele item. Você se sentindo mais autoconfiante usando aquele outro item. Você se sentindo confiante usando aquele carro. Você entender essa lógica que não tem ninguém nem aí para você e você também não está nem aí para ninguém, é muito importante para aquilo que você consome, para cuidar do seu dinheiro, de não usar o seu dinheiro que foi suado para conseguir para impressionar outras pessoas. Na verdade, não tem ninguém nem aí para você. Essa parte é muito interessante e é o capítulo do O Paradoxo do Dono do Carro. Vale muito a pena, uma lição fundamental é você não se preocupar com outras pessoas, porque ela também não está nem se preocupando com você. É você almejar as coisas, mas para você, não para impressionar os outros. Fica essa lição muito importante desse livro também, aplicável, prática e legal de você entender como funciona o seu cérebro. Quinta lição que eu tirei desse livro, que inclusive eu aplico agora nas minhas finanças pessoais e investimentos também, é simplificação. O Morgan House ele quebrou muito paradigma quando ele fala isso no livro dele, que é o seguinte: ele tem os investimentos dele de uma forma totalmente conservadora. Ele não fica com aquele tanto de coisa complexa, opções estruturadas, operações estruturadas e não sei qual investimento. Não, o dele é o básico bem feito. É o básico bem feito. O cara que é especialista, que escreveu esse livro aqui, falou isso. Que o investimento dele, os investimentos dele são conservadores e visando o longo prazo. Não tem nada de complexo. É o arroz e feijão bem feito. Para mim, isso funcionou muito. Você simplificar, ao invés de ficar comprando aquele tanto de ação, fundo imobiliário, fundo de investimento. No meu caso, eu resolvi cotar. Eu simplifiquei. Escolhi alguns bons ativos e invisto só nesses ativos. Bem diversificados, respeitando todas as regras dos investimentos, só que simplificado. Ao invés de ficar aquele tanto de coisa complexa, às vezes o que você está precisando é simplificar. Ao invés de ter conta lá no Banco Inter, no Nubank, no Itaú, no BTG, na XP, cara, centralize isso em um lugar só. Usa um banco só. Tudo compilado em um lugar só. A mesma coisa com seus investimentos. Ao invés de ficar com aquele tanto de investimento, um na Clear, outro na outra corretora, cara, centraliza isso. Escolha bons ativos para você sempre investir nesses bons ativos. Ah, tem que desfazer de algum ativo? Se desfaça dele, normalmente. Só que rebalanceie também. É você simplificar. Ao invés de ficar tentando operação muito complexa, aquele tanto de coisa, você vai mais perder dinheiro do que ganhar. No longo prazo, faz o arroz com feijão bem feito, que é uma lição do Morgan House que eu aplico. Eu aplico e funciona muito. O seu dinheiro vai multiplicando, o arroz com feijão vai multiplicando um pouco a cada dia. No longo prazo, você vai ter um resultado impressionante. Você nem esperava. O que? Você fez o arroz com feijão bem feito, o básico, o fundamento, os princípios bem feitos. Diversificação, bons ativos e simplificação. Aplica isso na sua vida não só para os seus investimentos, não só para o seu dinheiro em si, mas para tudo. Pessoas que você segue nas redes sociais, enfim, dá para ter várias aplicações. Simplificação, ao invés de ter mais e mais, sempre simplifica, tira, lapida. Funciona muito na prática. Um ponto extra que eu quero passar para você que chegou até esse momento aqui do vídeo, que ele fala o seguinte, ó, a psicologia das minhas finanças pessoais exige organização. Você precisa se organizar. Não tem como você ser uma pessoa disciplinada, obediente, que faz as coisas acontecer sem ser uma pessoa organizada. Minimamente você precisa organizar. Esse último tópico que eu falei de simplificação, de colocar tudo em um lugar só, você precisa disso. Para suas coisas pessoais, mas para suas finanças também. Eu já falei aqui no canal que eu organizo todas as minhas finanças pessoais no meu Notion. No meu Notion tem tudo lá. É lá o compilado de tudo. Se você quiser ter acesso ao meu modelo completo de organização, tá aqui no link da descrição também. Meu Notion completo. Lá eu organizo as leituras, esses tópicos todos que eu estou compartilhando aqui com você, todos estão anotados lá no meu Notion, na minha parte de leitura, plano de hábitos, finanças pessoais, que é o ponto de simplificar tudo em um lugar só, organização de cronograma, calendário, reuniões, tudo em um lugar só. Exige organização, as finanças pessoais exigem organização. Não só a organização pessoal, mas a organização das finanças, mapeamento, com o que você gastou, quanto que você gastou, qual categoria, foi alimentação, foi transporte, foi viagem, foi doação, tudo mapeado, linha por linha, para você ter noção do que está acontecendo. Você simplificar tudo em um lugar só. Se você quiser ter acesso ao meu modelo completo de organização, que é esse que eu acabei de falar com você, tá aqui na descrição também. Só você acessar com um clique. Você clica e duplica, tem acesso a tudo. E é o meu modelo de organização pessoal. Para finanças, para leitura, para tudo na sua vida. Exige organização. Não tem como você ser uma pessoa disciplinada, consistente, sem a organização necessária que você precisa no dia a dia. Aplica isso na prática. Seja consistente, obediente, mas ao mesmo tempo organize isso. Simplifique, como eu falei, e simplifique em um lugar só. Seja uma pessoa organizada para você manter a consistência com organização mental.
para você fazer aquilo com disciplina todos os dias, o que tem que ser feito. Acabei me alongando nas explicações desse livro, como eu tinha falado, é um dos melhores, se não for o melhor livro de investimentos e finanças que eu já li até hoje. Podia estar falando aqui vários outros pontos com você, mas o importante é você ler esse livro mesmo. Recomendo muito a leitura desse livro, leva a sério, pega ele, o link para comprar está aqui na descrição também da Amazon, chega em poucos dias na sua casa, você pega o livro e lê, estuda o livro, aplica o que o cara fala no livro. Funciona muito bem na prática, eu tenho aplicado, já falei aqui como que eu apliquei para você, funciona muito bem para mim, eu vi isso na prática, aplica, leva a sério o que o cara fala, para você ver os resultados mudando nas suas finanças, na sua forma de comportamento. Muito prático, livro com vários conceitos interessantes de você ler, várias histórias, fica muito intuitivo. Se você quiser colocar algum comentário aqui também, se você já leu esse livro, o que você acha, alguma outra recomendação de livro também, manda aqui nos comentários. Deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo para eu trazer mais vezes aqui no canal. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!